Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá, pessoal. Vamos a mais um Espiritismo em Nossas Vidas. E o tema de hoje é uma palavra que se escuta muito nos meios espíritas. O espírita tem uma fé raciocinada. Eu pensei cá com meus botões, falei, poxa vida, vamos falar um pouquinho sobre fé raciocinada. O que seria fé raciocinada? Porque, veja, fé é algo que você não impõe, você não prescreve, né? Até anotei aqui, você adquire fé. Só que existem duas formas de eu ter fé. Uma coisa é aquela fé imposta e que não me permite nenhum questionamento. Algumas estruturas religiosas têm esse formato de mostrar a fé dentro de aspectos pré-estabelecidos. E morreu a história. Vou dar um exemplo. Por que acontece isso? Porque Deus quer assim. A partir desse momento não tem mais o que você questionar. Deus quer assim, acabou. Mas é Deus que quer assim. No momento que eu consigo ter a oportunidade de raciocinar, eu vou em busca de respostas. Então, eu vou procurar compreender. Uma coisa que é muito interessante dentro do Espiritismo é que no Espiritismo, vamos lá, pecado. Não existe pecado no Espiritismo. Lembra da frase de Paulo? Ela é muito importante. Tudo eu posso, algumas coisas não me convêm. Porque é pecado? Não. Porque eu vou criar problemas para mim. Problemas espirituais, emocionais, às vezes até mesmo de saúde. Então, não me interessa. Algumas coisas não me interessam. Mas veja, a partir do momento em que eu tenho uma oportunidade de questionar, de conversar, de estudar, de analisar, eu estou indo em busca da tal da fé raciocinada. O Espiritismo tem essa característica de me permitir concordar, discordar, e assim mesmo eu sou espírita. Não importa. Então vamos lá. Nosso querido Divaldo, numa palestra dele que nós assistimos, lhe foi perguntado sobre Deus. Definir Deus é algo bastante complicado. Mas eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus. Na verdade, num primeiro momento em nossas vidas, nós acreditamos. Isso em termos espíritas. Num segundo momento, eu passo a raciocinar. E o Divaldo fala nessa palestra dele, ele fala assim, como eu não vou acreditar em Deus? Se a Terra gira em torno do Sol numa determinada distância, que se fosse numa distância um pouco diferente, ou isso aqui seria um gelo total ou um calor insuportável. Se ela não tivesse aquela camada protetora, os raios ultravioleta destruíam totalmente a vida aqui na Terra. E ele foi falando uma infinidade de situações que nos leva a entender que existe um Deus, que existe um ser supremo no universo. Então, ele viu Deus? Não. Ele constatou a existência em termos científicos, por assim dizer? Claro que não. Mas há uma infinidade de argumentos que são colocados que me leva a acreditar em Deus. Reencarnação. A doutrina espírita faz parte de algumas doutrinas, de alguns segmentos filosóficos religiosos, que acredita que a vida continua. Então, eu analiso, eu faço todo um estudo e vejo
que a vida não faz muito sentido se ela for única. Ela não responde a uma infinidade de indagações se ela for única. Mas ela vai me dar uma infinidade de subsídios para entender a vida quando ela é múltipla. Eu já passei por muitas vidas, vou ter outras. Então, a fé raciocinada, ela não é uma fé cega, como a gente fala na doutrina espírita. Ou seja, ela não é aquela fé em que eu não posso questionar, eu tenho que aceitar e acabou. Mas espera um pouquinho. Uma das primeiras questões do Livro dos Espíritos diz assim, a primeira, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Beleza. Agora eu não me lembro agora se é na terceira ou na quarta ou na quinta questão do Livro dos Espíritos, há um momento que o Kardec pergunta assim, é dado às pessoas entender a intimidade de Deus? Ou seja, entender realmente do que é constituído essa energia que está em todo o universo. Eu falo energia porque hoje não dá para a gente ter uma outra palavra melhor, porque a gente aprende que Deus está em nós, que Deus está no outro, que Deus está na natureza, está em todo o universo. Então, pensamos numa energia que está em tudo. Legal. Então, no momento em que eu vou raciocinar sobre a existência de Deus, ou seja, aonde ele, em tudo que ele interpenetra, em tudo que existe, eu vou fazer um estudo, eu vou pensar, eu vou analisar, né, o contexto e chegar na conclusão da existência de Deus. Mas e a intimidade de Deus? Eu estava falando de uma pergunta em que Kardec fala, como é a intimidade de Deus? Como é que é essa estrutura? Aí vem a resposta dos Espíritos. Falta em vocês ainda um sentido para entender a intimidade de Deus. Aí pronto, tá vendo? Então cadê a fé raciocinada se o Espírito já deu uma colocação? Vocês não têm condições de entender. Mas veja, ele não disse, ele não impôs nada, ele falou, no momento vocês não têm condições de entender, porque está faltando ainda alguns valores. Quando nós evoluirmos, nós vamos atingir um patamar que aí vai nos ser explicado mais detalhes sobre Deus. É a mesma coisa que você está ensinando as 4 operações para uma criança no ensino fundamental e querer explicar para essa criança cálculo avançado ensinado num curso de matemática, num curso de engenharia. Ela não vai entender absolutamente nada. Ela não tem esse senso abstrato para entender conceitos de cálculo avançado e tudo mais. Não tem como. É a mesma coisa nós hoje. Não temos como receber essa explicação. Então, essa fé raciocinada que tanto se fala na doutrina espírita, na verdade, é a liberdade de pensar. Na verdade, é a liberdade que nós temos de fazer os questionamentos, de analisar. Por exemplo, se o espírita fosse vivenciar a fé imposta e cega, ele teria que entender que toda comunicação mediúnica ela tem que ser aceita e absorvida. E nós entendemos que não. A partir do momento que acontece uma comunicação mediúnica, Kardec, lá no Livro dos Médiuns, deixa muito claro que nós precisamos, sim, questionar, analisar, ler, ver a profundidade daquilo, ver você está fazendo nexo tudo isso. Eu vou dar um exemplo. No próprio Livro dos Médiuns, existe um momento lá que o Kardec coloca das comunicações duvidosas. Comunicações duvidosas. E aí ele mostra um texto em que o Espírito assina embaixo Jesus.
Aí você lê essa comunicação, os primeiros parágrafos, perfeito, não tem nada de errado os primeiros parágrafos. Nossa, está legal. Não, as palavras bonitas, bem colocadas, e vai. Quando termina o texto, você fala, não tem nada de errado ali. Olha só o que é a gente não se aprofundar na análise das coisas. E o Kardec começa a mostrar mais embaixo algumas falhas que tem nesse texto. Aí depois, quando você lê as observações do Kardec, você fala, puxa, é verdade, esse texto. Então, isso é a fé raciocinada. É justamente eu juntar, isso vai ser o tema para um outro programa, Espiritismo em Nossas Vidas, é a hora que eu vou juntar contextos religiosos com contextos científicos. Esses dois contextos precisam viver em harmonia. Isso é uma necessidade. Então, a fé raciocinada justamente eu acredito e eu sei porque eu acredito, porque eu estou estudando, eu estou procurando compreender esse mundo extrafísico, esse mundo fora do contexto material. Eu estou procurando entender os ensinos de Jesus não mais como simplesmente regras religiosas a serem observadas. Não, eu estou aprendendo os ensinos de Jesus porque eles me fazem bem, porque é bom para mim. Até já brinquei num outro programa que eu disse, sabe para que serve o Evangelho? O Evangelho é um manual de como se machucar menos. Como eu já me machuquei por não observar os ensinos de Jesus. Os ensinos de Jesus não estão ali simplesmente para construir uma religião. Longe disso. Os ensinos de Jesus estão ali para nos ensinar os caminhos para ser feliz. A felicidade verdadeira, aquela que Jesus disse, a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo, mas não é a paz do mundo. É uma paz que transcende. Então, no momento em que se fala em fé raciocinada, nós estamos falando de uma forma de enxergar a vida física, vivenciá-la, enxergar a vida espiritual e suas consequências para com a vida física e nortear tudo isso transformando num caminho nosso de viver. Então, a fé raciocinada, ela vai ser realmente o que norteia o espírita. Deveria ser o que norteia todas as pessoas. Mas um dia nós vamos chegar lá. E assim, vamos pensar um pouquinho sobre essa fé raciocinada, vamos estudar toda a literatura espírita, espiritual, que a gente chega às nossas mãos, que possamos ler, meditar em cima dessas palavras, ver realmente aquilo que vem somar para nós, porque hoje, no mundo de hoje, nós temos, podemos dizer assim, milhares e milhares de obras para serem lidas. Como um espírita um tanto quanto ortodoxo que sou, eu diria a todos, vamos começar tendo as obras da codificação, principalmente o Evangelho e o Livro dos Espíritos, são duas obras que se interpenetram, se completam. Depois você vai nas outras obras e hoje temos muitos livros e é necessário ler, analisar, recolher aquilo que é bom para nós, vivenciar isso e vamos perceber que estamos tendo fé. Sim, estamos tendo fé em Deus, estamos tendo fé em nós, porque como é que você vai poder ter fé em Deus se você não tem fé em você? Como é que você pode amar o próximo se você não se ama? Então vamos nos amar, vamos ter fé em nós, vamos nos perdoar e assim nós vamos conseguir amar o próximo, ter fé em Deus e perdoar o próximo. Obrigado, pessoal. Até o nosso próximo programa.
Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.